Fala pessoal, sejam bem-vindos! E chegamos ao nosso segundo episódio, Homer, do Isto é Apenas Uma Conversa. E é uma alegria pra gente estar aqui mais uma vez com esse papo descontraído sobre carreira e empreendedorismo. Se tu tá procurando um caminho pra tua carreira ou tá pensando em ter um negócio ou já tem um negócio, esse é o teu lugar. E aí, meu parceiro, o que nós temos pra hoje? Hoje nós temos a participação super especial de um gestor de negócios de duas empresas vinculadas ao Grupo 3M. É um cara sensacional, top. A gente está falando de um gestor em nível Brasil. Não trouxemos dessa vez um gestor em nível Bonfim, em nível Porto Alegre, em nível Rio Grande do Sul. A gente meteu o pé na porta e trouxe um cara em nível Brasil. Alexandre Rosado, muito obrigado pela tua presença, amigão. Seja bem-vindo a essa mesa. Prazer é meu, Romer. Que seja uma conversa muito boa e eu tenho certeza que tu vai trazer muito ensinamento pra gente. Muita coisa boa vai sair dessa mesa hoje aqui. Mas antes de nós começarmos, queria dar o recado dos nossos patrocinadores, queridos patrocinadores. Mais uma vez a gente está aqui comendo essa batatinha maravilhosa, a melhor batatinha de Porto Alegre. Exatamente. A Lancheria Sanduba, que está aqui no Bonfim, na Augusto Pestana, número 29. A lancheria funciona no modo raiz. Não tem teleentrega, não tem iFood, não tem rede social. Então é assim, ó, do lado do HPS tem a rua Augusto Pestana ali. Tá passando por ali, vai lá e experimenta essa batatinha. Velha escola, nada supera a velha escola. É velha escola, cara. Ela é simplesmente incrível. São nossos patrocinadores, estão acreditando no projeto, merecem todo o nosso respeito. Exatamente. Próximo patrocinador, Mercado Chiesini, que está lá em São Borja, na fronteira. Seu Cláudio, nosso grande parceiro. O supermercado Chiesini presente nos melhores momentos da sua vida e está aqui nos patrocinando. Para lembrar aqui os endereços então do Chiesini está na rua Gomes Carneiro, número 1285, e na rua Júlio Trois, 709, lá em São Borja. As duas lojas oferecem uma qualidade incrível para vocês. Cara, sem dúvida é o melhor supermercado de São Borja lá. Sem dúvida, sem dúvida. É incrível. Carne boa. Já encontrou aqui em Porto Alegre novilho precoce no gancho, assim, penduradinho, para comprar na casa do dia a dia? Nunca. Lá é assim, cara. Eu sou muito Nutella, cara. Normalmente as carnes que eu compro são aquelas embaladas. Eu passo vergonha. Foi mal. Carioca, né, cara? Carioca. Tá dia eu chego lá. Um dia tu chega lá. Então, Mercado Chiesini, muito obrigado por essa parceria. Então, o Cesto Básico também, nosso outro patrocinador, não menos importante, está lá em Santo Antônio da Patrulha. Também oferece muita qualidade e preço baixo para a galera ali. O Christian do Cesto Básico me pediu para falar assim, cara, ele tem uma lista de produtos dentro do Instagram deles que ele disse que são os melhores preços do Brasil. Isso é verdade, eu fiquei dando uma olhada, ele mandou esse recado pra gente, eu dei uma conferida, cara... É de outro mundo o negócio. Então ele falou, dentro do Instagram, entra lá, vai ter uma lista de preços que são preços feitos pro pessoal do atacarejo. Então quem tem um pequeno supermercado, quer negociar com o Christian, liga lá pro pessoal do Cesto Básico, que tem preço baixo de verdade. E pro dia a dia também tem carne muito boa. Tá indo fazer turismo naquela região que é lindíssima, aliás. Região de Santo Antônio tem muito lugar legal para visitar. Tem uma carne boa lá. Olha, sabe que eu sou apaixonado por carne, então... É fantástico, né, a primeira coisa que eu vejo de qualidade nos mercados. É o teu termômetro de um mercado bom, um açougue legal. Isso aí. Isso aí. É o termômetro. Um dia a gente vai falar mais sobre o supermercado. Homer, nosso novo patrocinador. Por nosso novo patrocinador super especial. Tá aqui na tela, Cristiane Bernardo, terapeuta. Gente, é a minha terapeuta. Ela trabalha com terapia de reprocessamento generativo. O que é isso, basicamente? É uma metodologia de terapia rápida. Ela trata a raiz de problema e faz ressignificação desse problema. Gente, é como tirar o problema com a mão. Estou dando um depoimento pessoal para vocês aqui. O trabalho dela libera o teu potencial para que você seja tudo o que pode ser. E onde a gente encontra ela, Rony? Instagram, @cristerapeuta, Cristiane Bernardo. Fácil de achar. Vamos deixar na descrição do vídeo o link dela também. Pode seguir, tem várias dicas que ela dá através dos stories, do feed de postagens dela. É sensacional, gente. Entre em contato. Se você é da região de Candelária, aqui no Rio Grande do Sul, pode agendar uma terapia presencial. Se você é daqui da região metropolitana de Porto Alegre, como nós, ou de qualquer lugar do Brasil e do mundo, faz o teu agendamento e a tua consulta online. Excelente, gente. Recomendo muito. Show. Lembrando que todos os contatos, Instagram e arrobas dos nossos patrocinadores vão estar aqui na descrição do vídeo. Exatamente. À disposição para quem quiser achar. Então, antes de começarmos, temos um tema hoje, Homer, e o tema é, acima de tudo, venda. Vamos falar sobre venda com o Alexandre, nosso super convidado de hoje. E agora sim, o vendedor, gostaria de lembrá-los que... Isso é apenas uma conversa, né? Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, gente.
Cara, que bom que tu tá aqui conosco. Eu que agradeço. Sim, pra gente começar esse bate-papo, faz uma apresentação tua, conta pra nossa audiência quem tu é e um pouco de onde tu veio, como começou essa tua trajetória como vendedor. Porque eu acho que, além de gestor, na essência, você ainda é um vendedor, né? Quem vende uma vez não para. Nunca vai perder. Você Nunca tá para, né? Isso é uma cachaça. É exato, Isso exato. é uma cachaça. Cachaça boa. Na verdade, eu vim do interior. Eu acho que eu vou começar por aí. Pode ser, Eu manda vim ver. do interior. Eu vim de uma cidade pequena chamada Caciqui, poucas pessoas conhecem, né? E sempre me fascinou muito, Homer, aquela questão que meu pai ele cuidava de uma loja, né? Tinha uma loja de material de construção e meu pai fazia compras e chegava aqueles viajantes, como a gente dizia, né? Que chegavam carros bons, né? Contando histórias. Isso fascinava um pouco a gente, né? Que vivia naquele mundo bem restrito ali, né? Então, quando a primeira oportunidade que eu tive de sair e ver o mundo lá fora e entrar para esse mundo, eu quis. O meu primeiro emprego, entre aspas, foi uma empresa que nem existe mais, talvez vocês não conheçam, chamada Otimar Bus. Expresso Cruzador. Era tipo Expresso Mercúrio, assim, sabe? Então, eu vendia o frete, né? Isso, eu era adolescente, né? Então, eu sempre gostei de conversar com pessoas, né? E porque sabia que aquilo ali, e sempre tive o entendimento que a venda poderia dar um nível de vida, digamos assim, né? Melhor do que... Era um atalho, digamos assim, né? Sim. Quando eu vim para Porto Alegre, foi uma época muito difícil. Era uma época de muito desemprego. Tu pensa que... Estamos falando de que ano, hein? Década de 90, início da década de 90, 93 talvez. E era muito difícil. Tu chegava nas agências de emprego, era filas quilométricas. Só para uma contextualização cronológica, tu falou 93. 93 a gente está dizendo o quê? Plano Real não, Plano Real foi 94. Isso era o quê? Itamar, Collor? Era saindo do Collor, pegando o Itamar ali naquela fase ali. Aula de história hoje, hein, rapaziada? Não foi em 91, isso? Isso foi em 91, depois ficou Itamar, aí veio o Fernando Henrique, que colocou o Plano Real e tal. Aí eu chego em Porto Alegre, aquela situação de desemprego absurda. E eu precisava trabalhar. Eu precisava pagar as contas, né? As coisas precisavam acontecer. Eu digo, eu pego qualquer coisa. Que idade tu tinha mais ou menos nessa época? Tinha uns 23, eu acho. Sim. Juventude. Tinha 23 anos. E assim, já vinha com uma formação do interior, assim, mas o mundo que a gente vivia era diferente, né? Tu pensa bem, tinha aquele mundo de Caciqui, Santa Maria no máximo, né? Santa Maria era metrópole. Metrópole, gigantesca, para quem morava em Caciqui, né? Alegrete, né? A minha família toda era de Alegrete, né? Cidade que eu amo de paixão, sinceramente. Sim. Mas era o nosso mundo. Aí cheguei em Porto Alegre, né? Para tentar almejar coisas novas. Eu fui trabalhar no macro. E aí que eu digo a falta de preparação dos profissionais hoje. O macro, esse macro que a gente conhece macro, hoje. O macro é aquela empresa holandesa, exato, Sim. Atacado e tal. E cheguei lá e eu ia fazer qualquer coisa. O que desse para fazer. Desse para fazer, eu me lembro. Assim, não no dia tinha da tempo entrevista, ruim, né? Não tinha, ia pegar qualquer coisa. E foi exatamente o que eu falei para a menina que me atendeu, uma senhora grávida. E ela chegou para mim, e aí? Eu contei minha vida para ela, olha, estou vindo do interior, minha formação é essa. E mas o que tu pretende fazer? Eu digo assim, eu preciso me sustentar. Eu preciso estudar. Eu vim para cá para fazer, assim pegar uma graduação mais e tal. Então, eu preciso trabalhar. E ia fazer gôndola, ia fazer qualquer coisa. Ela olhou para mim e disse assim, eu acho que eu tenho algo melhor para você. Mas... Tu conversa bem. Isso. E me colocou no telemarketing. Legal. Ela percebeu o potencial. E ali aconteceu algo interessante, porque eu fazia o telemarketing no macro e ao mesmo tempo eu fazia visitas. Visita? Porque tem muito cliente inativo no macro. O cara sim. que fazia o cartãozinho, não existe mais, era um cartãozinho, né? Mas, o passaporte. mas isso cliente final ou supermercado? Não, supermercado. Supermercado. Então, tinha que ter CNPJ, né? Tinha que ser... A relação sempre pra foi comprar B2B. Por atacarejo. Atacarejo. E até porque foi o precursor no Brasil, até onde eu entendo. Sim, né? Aí nós fazíamos algumas visitas também esporádicas para tentar trazer esses clientes de volta. Nós tínhamos uma carteira, olha, enfim, mas o básico seria sempre aquela parte ali do televendas, né? E ali aconteceu algo interessante. Eu trabalhei ali, acho que uns 4 meses, David. Não mais que isso. Rapidão. Um dia tocou o telefone. Eu não sei quantas vezes eu conversei com essa pessoa, porque eu não sei. Realmente eu não sei. Mas tocou o telefone e a pessoa se apresentou, não lembro mais o nome dela. Ela disse assim, olha, eu tenho uma agência de empregos, né?
de RH e tal, aqui no centro de Porto Alegre, endereço tal. Era na Alberto Bins, quase com o viaduto ali. Era um predinho de vidro, tem até hoje aquele prédio ali, com certeza. Né? Do lado, quase na frente do Sesc. Sim. Tem o Sesc ali, um prédio quase na frente. E disse assim, tá, vou dar o endereço seguinte, que eu tenho uma oportunidade de emprego para ti. Eu no telefone do Macro. E disse assim, tá, mas... Ligaram para a tua empresa. Te ouviu em algum Exatamente. lugar. Digo, eu conversei contigo já umas 2, 3 vezes aí, tu tem o perfil. Eu digo, tenho. Tu tem sim, vem aqui conversar comigo. E foi quando eu fui lá, para entender o que era. Então dei aquela fugidinha básica quando eu vou visitar um cliente, puf, vou cair para dentro lá. Ela chegou para mim e disse assim, olha, tem um amigo meu de faculdade que está pegando uma gestão de uma distribuidora da Brahma. Então, essa pessoa já trabalhou dentro da companhia e hoje ele está pegando para fazer algo diferente, até porque a Brahma estava fazendo uma transição, né, de distribuidor para distribuição própria, mas ainda não tinha feito. E eu digo, vou aí, tá, comecei a conversar, ela começou a falar, você tem um cargo de gerência para ti. Eu digo, cara, não existe. De onde é que veio esse negócio? Como Eu assim? tenho 23 anos, velho. Não, mas tu tem informação. Cara, mas não vai rolar. Tu pensa bem, ó, eu vou ser promovido a incompetente. Eu não vou entrar nessa ratoeira. Foi a primeira coisa que eu disse para ela. Assim, ó, agradeço a oportunidade, mas não é para mim. Tu se achava aquém da posição, Mas aquém da oferta? mas muito aquém, não conhecia o mercado. Tu pensa bem, tinha vindo de Casqui. Sim. Aqui era outro planeta, né? Outro planeta. Daí tentava querendo Era tipo entender o Júpiter. processo. Eu digo, ela, não, mas eu acho que tu tem perfil. E eu digo, não, tu vai me perdoar, não tem não. E para vendedor? Eu digo, o vendedor está mais próximo das minhas possibilidades, eu acho que aí rola. E foi quando eu comecei a trabalhar com bebida. A vender. E foi foi um momento tremendo, aprendi B2B, muita porta a coisa. porta. Não, era B2C, continuava sendo B2C, porque na verdade tinha de um bar, o restaurante, o boteco, entende? Alguns supermercados, não era Só um todos. detalhe, rapaziada. Talvez a nossa audiência não entenda o termo, que é pra gente é familiar, B2B, B2C. Vale talvez aí um pulinho do gato. Para você que está nos ouvindo, B2B, B2C... Sim, o B2B é quando de empresa para empresa, é business para business, né? E B2C é para cliente final. Customer. Né? Por exemplo, a Avon vai ser B2C, ela vai vender para mim, né? Vai vender para minha esposa, para minha empregada, para alguém. Né? O B2B é empresa para empresa, CNPJ para CNPJ. Né? Então a Brahma, na nossa função, era atender os botecos, vamos falar a Isso verdade. aí, né? Pessoa o jurídica. bar, pessoa jurídica. Né? E é assim que nós fazíamos. A gente tinha as rotas. Era desafiador em todos os aspectos. Pensa bem, a gente tinha uma carteira com 60 e poucos, 70 clientes por dia. Né? E tínhamos que fazer. Bastante coisa, Era hein? bastante coisa. Tu pegava uma CIS Brasil. Eu fiz a CIS Brasil, aquele ponto ali do Passo da Areia até o Iguatemi. Sim. Entrava no Iguatemi ainda e tal. Pum. Um por um. Eita! Faça chuva ou Pedidinho faça aqui, sol, pedidinho ali. segunda a sábado. Caderninho, né? Não, era um mapa de vendas. Então tu tinha um fichário, quando eu comecei era um fichário. Esse fichário tinha os dados do cliente, aí tu puxava ficha por ficha, eles ficavam na ordem da rota. E a né? lista de produtos. E o mapa. Ele tu marcava, era por dúzia que vende e tal. Depois veio os Palm Top, né? Na sequência, mas que aí... demorou para ver isso, né? Não muito. Não, Não muito. Já avançou rápido, assim, a venda. Vanguardistas, Sim, cara, sim. pioneiros. Pô, Sim, legal. era Brahma, né? Tu pensa bem. Sim, um grupo fortíssimo também, Foi um né? dos primeiros, acho que foi um dos primeiros www do Brasil. Pode ser. Né? Então, O homem não trabalhou pra gente pequena, né? a gente atendia. Cara, eu saí com o Fred, eu não lembro o nome do Fred, o nome completo, a gente chamava de Fred. Na verdade, era um dos diretores da Brahma. E saí com o Marcel Teles, um dos homens ricos do Brasil hoje, né? Você está nos ouvindo aí, certamente não lembra de mim. Mas ele fez rota comigo. Que legal. Fez cara. rota lá na ponta. Fez rota ali na CIS Brasil comigo. Pô, legal. Fez rota ali na CIS Brasil. Aquele ponto ali que, do BDC, passando ali onde é o consulado hoje ali, né? Tinha um bar ali, tem até hoje, eu acho, o Bar Vida Nova. Né? Tomou um café comigo ali, naquele bar. Né? Então, foi um momento que eu aprendi muito. Aprendi muito. E chegou aquele momento que a gente queria coisa melhor, queria voar mais alto. Né? Eu queria viajar.
sabe? Eu queria conhecer coisas. Legal. Né? Quem trabalha com vendas tem esse fascínio, quer estar na rua, quer viajar porque também. no modelo de venda que nem tu tá trabalhando, tu bate no teto, né? Porque tu vai sempre visitar os mesmos clientes, sempre fazendo... Tu não argumenta mais. Tu só senta na frente do cara, ele vai te Tira pedido. Tira pedido e sai. Só canta o mix. Só canta o mix. Só canta o e mix. quando tem novidade, avisa o cara, uma negociação especial. Fascina, assim. né? Aí eu me lembro que antes de sair, ainda era o Vitório na época, que queria me promover para supervisor. Eu digo, não quero. Vou trabalhar que nem um cavalo para ganhar a mesma coisa que eu ganho. Né? Ninguém vai se incomodar com só para ganhar. Não faz sentido. Nessa época eu estava fazendo comércio exterior na Unicinos, né? E eu digo, não, eu quero... Foi quando eu larguei a Brahma, né? Tinha conhecido a Liliane, minha esposa, amada esposa, amo de paixão, né? E foi quando a gente resolveu casar e ir embora, né? Então a gente assim foi embora para cima assim para Minas, lá para cima. A gente viajou muito na época, a gente foi trabalhar com distribuição de arroz. Aprendemos muito também, muito. E ficamos lá até 2002. Tinha o meu filho mais velho, o Lucas, né? E nasceu lá aqui? Nasceu lá, nasceu no interior de Minas. Ele é mineiro, ainda carrega um estigma com ele, porque ele é jacutinguense, né? Uma cidade chamada Jacutinga, poucos devem conhecer isso. Jacutinguense. Jacutinguense. Qual é a tua Vai carregar Nada contra o pessoal de Jacutinga. Com Um abraço a todo respeito, Jacutinga, Minas um Gerais. abraço, cidade muito bonitinha, muito arrumada, cidade rica. Né? Então, nasceu lá. E em 2002, eu me lembro que a gente estava num momento assim, de transição e tal. A gente estava meio que quase indo para o Rio de Janeiro, a gente não sabia direito o que fazia. Fui assaltado no Rio. Que droga. E foi muito violento o assalto. Poxa, foi muito cara, violento. que Sim, pena isso aí. Mas por lá a vida estava dando certo. Os negócios estavam indo A gente bem. tinha decidido já largar essa distribuição por N motivos. Entendi. Né? Então, a gente estava vindo embora. Quando a gente veio para cá, a gente começou a trabalhar com comunicação visual. E aí que eu digo, o vendedor ele vende qualquer coisa. Cara. Sim. Ele vende rolamento, ele vende transporte, serviço, ele vende bebida, ele vende arroz, ele vende comunicação visual, ele vende remédio. Né? E eu entendo também que tem pessoas específicas, né, que têm o seu os nicho, especialistas. os né? especialistas que se fecharam naquilo e está tudo certo também. Mas assim, ó, eu admiro porque da onde eu vim, sabe? Então eu gosto do vendedor que se tu dá esse copo para ele, ele vai vender. Sabe? É só tu falar olha, esse copo aqui ele é diferente, ele tem um nível de, sei lá, de sílica diferente, sei lá, fala alguma coisa referente a esse copo e ele vai sair mastigando aquilo, ele vai saindo ele vai falar com paixão daquilo. Ele vai falar como se fosse o produto da vida dele. Da né? vida dele. Que legal, entendeu? né? Isso é fantástico, sabe? Então, eu aprendi a trabalhar assim, sabe? Então, eu sou meio camalhão, assim. Tu botou o produto, eu vou estudar o produto. Né? Foi quando a gente foi para a comunicação visual. Foi para a comunicação visual, a gente começou com uma empresa que começou pequena, foi evoluindo e chega aquele ponto que dá aquele estalo, sabe? Sabe? Porque a gente começou a trabalhar com redes. Não sei se o David... A comunicação visual, para eu entender, tu vendia outdoors? Outdoor não. Outdoor é comunicação visual também. Fachada de empresa? Fachada de empresa, muito pouco, mas vendíamos também. Mas o nosso core mesmo era ponto de venda. Né? Era, por exemplo, o cliente nosso, Paquetá, Dimed, Panvel, né? Render, alguma coisa, a gente sempre fazia assim, algumas coisas com a Render, a gente atendia muita agência, né? Muito material promocional. Ah, entendi. Esse era o nosso core. Então, Sim, vai fazer uma ação de marketing, daí tem que botar um sempre. totem, uma coisa e tal. E aí tu fica pensando assim, pô, essas campanhas são todas iguais. Elas são todas iguais. É bannerzinho 45 por 1,20, 90 por 1,20, 1 por 1,5. Adesivos, as lojas Mas e são padronizadas. como é que funciona essa venda daí? Tu ia nas agências? Ia nas agências. Fazia lá um mapa lá das agências da cidade? E aí que como é que batia isso? E aí que está o pulo do gato. Chega aquele momento que tu pensa, eu tenho o produto, a agência precisa do fornecedor e ao mesmo tempo ela está intermediando com o cliente. Né? O cliente quer preço, a agência não quer ficar orçamentando a todo momento. Sim. Contrato. Eu garanto faturamento anual. Otimiza o tempo da agência, garante preço. E eu garanto o preço com o meu fornecedor, porque eu posso comprar num volume diferente. Eu consigo negociar com o banco, porque eu tenho faturamento acordado em contrato, em cartório. Boa.
Pau. É um mel, né? Todo mundo sai Mel. feliz nisso aí. Mas a empresa já tinha esses contratos quando tu chegou? Não. Foi de ti que nasceu essa história? Não. Assim começou a nascer ali, esses Entendi. contratos. A gente começou, viu a oportunidade e encaixou nela. E até sair de comunicação visual, a gente trabalhava com um contrato. Eu fui uma pessoa que ficou muito triste quando a Paquetá ela entrou nesse problema financeiro e tudo, e tu vê pelos jornais hoje, eu digo, meu Deus do céu, eu conheço aquele pessoal todo, eu fiquei muito triste, eu me entristeci, cara. Eu não vendo mais para eles há muitos anos, mas eu me entristeci demais de ver aquilo. Que era uma empresa extremamente sólida, pagava rigorosamente em dia, cara. Pessoal sério, altamente Seríssimo. profissional, né? Tu sabe aquele cliente que, porventura, porque hoje vai por e-mail, tá no DDA, mas naquela época não. Tu pensa que às vezes perdia-se o boleto, né? Sim. A Paquetá ligava. Para saber onde é que estava o boleto. Olha, é o pra ela seguinte, eu tenho uma nota para pagar amanhã. pagar. Sim. Que lisura dos caras, né? Eu não achei nem a nota e nem o boleto, porque eles faziam o pedido de produção, né? E pelo pedido de produção eles acompanhavam todo o processo. E embora esteja passando por esse processo, é uma empresa que ficou muitos anos no mercado. Muitos né? anos, extremamente Não séria. é fácil trabalhar no varejo tanto tempo Só assim. tenho boas lembranças, sabe? Então eu fiquei muito triste. Então eles eram... E assim, aquele contrato ele representava 20% do faturamento com aquela empresa. Uau! Tu entende? Era bem relevante. Porque era 20% do faturamento com a Paquetá. Tu tá entendendo? E que já era certo. E como é que tu entra nesse negócio? Tu entra como funcionário contratado? Como Tu diz, na comunicação visual, na comunicação visual? eu já tive as duas pontas. Sim. Né? Eu comecei como contratado, aí fui como gerente, né? Aí a empresa teve os seus problemas lá, porque era uma empresa familiar, pessoas que eu amo demais e tal, e tiveram seus problemas. Aí eu comecei a trabalhar numa outra empresa, também como contratado, aí já era literalmente um representante, ganhava só a minha comissão ali. E esse ramo ele paga muito bem, pagava, não sei se continua pagando. Né? Então, como a gente tinha volume de negócio, a gente tinha volumes... Mas quando tu chega grandes. funcionário aqui. Quase funcionário. Depois me tornei sócio, né, do Flavinho, se estiver escutando nós aí, Deus te abençoe, Flavinho, gente muito boa. Né? Então, um homem muito sério. Né? Então, homem de honra, que são poucos hoje. Legal. Né? Então, foi um momento muito legal. E aí, por um momento, a gente resolveu pegar essa linha da energia solar, né? Que foi um ramo que eu aprendi muito, gente. Aprendi não só na parte técnica, porque aprendi muito. Né? Eu aprendi muito na parte técnica. Isso é um negócio que eu tava para te perguntar, como eu conheço um tantinho da história. Eu queria que tu explicasse como é que tu criou esse business aí, porque tu tinha uma expertise na área de comunicação visual. Aí do nada, para mim, né, que tava de fora, foi do nada, né? Do nada. Apareceu um negócio. Cara, isso apareceu num churrasco. Essas histórias são sempre boas. Eu queria que tu, cafezinho, se tu pudesse dar um churras. pouquinho mais de detalhes agora para nós aqui. Passou um pouco corrido a comunicação cara, visual, vamos falar um pouquinho sobre essa parte. Não, tu pensa que num churrasco com o meu sogro, cara, ele chegou e tinha um amigo italiano na época e tal, e que estava nesse ramo. E o Brasil estava, né, pensando em energia fotovoltaica. Pensando. Uma coisa embrionária. Embrionária. Existia, mas era lá, né, lá no horizonte. Empresas. E não tinha muito também, muito pouco conhecimento. As pessoas achavam assim, nossa, vou fazer um curso de instalação, né? E depois que tu sabe como é que funciona uma instalação, não que não tenha técnicas, obviamente, tem as normas. Sim. Né, gente? Não é isso que a gente está falando. Mas não é tão complexo. Não tente fazer em casa sem supervisão, por favor. Bota fogo na casa. Mas não é algo muito fora do contexto. Se tu pensar de uma forma muito limpa, não é muito diferente do que tu instalar um chuveiro elétrico. Vai botar um chuveiro elétrico, principalmente quem mora aqui no Rio Grande do Sul, de 7.500 watts, né, com um fiozinho 2 milímetros, bota fogo na tua casa. Tem o mesmo perigo, tanto quanto. Tão quanto. Vai botar uma usina aí, sei lá, de 5 kW, vai botar uma fiação errada, é a mesma coisa. Sim, um chuveiro elétrico ao contrário, né? Vamos combinar. Então, tudo tem suas normas, não é isso. Mas não é uma coisa tão complexa assim. Não. Acho que uma pessoa que sabe fazer um mínimo de cálculo, que tem um pouquinho de... Né, que sabe um pouquinho mais que o segundo grau, vamos dizer assim, vai saber até dimensionar uma usina dessa. Não tem por que não. Mas estava muito embrionário na época. E a gente começou com essa, assim, quem sabe, pai, tem uma oportunidade. E a gente começou por aí. Mas só te fazer uma pergunta. Esse intervalo entre os dois segmentos,
Como é que tu Esses dois tocou a segmentos vida? foi o seguinte, ó, o que acontece? A empresa que eu trabalhava, com o Flavinho ali também, a gente tomou um susto muito grande. Tinha um outro sócio e tal, que eu não quero entrar muito em detalhe, Sim. que era de fora, enfim. Ok. Aí gerou um problema muito forte para a gente, e muito mais para o Flávio, que talvez conviva com esse problema, que conviveu com esse problema infinitamente mais que eu. Aí eu fui trabalhar, tipo, eu vou gerir um negócio, que assim que eu fui chamado, que as pessoas, elas me identificavam como o cara que tem contas, né? E o cara que tem acesso a Paquetá, que tem acesso a Panvel, que tem acesso... Então todo mundo queria conversar Não comigo. era mais a empresa. Tá entendendo? Eles estavam ligando já esses negócios Claro. a ti. Era uma carteira de clientes todos, eles viam assim. Eles vinham dessa forma. A carteira dele, eu vou trazer ele, que no mínimo a carteira eu fico. E, cara, assim, ó, o ramo de comunicação visual é complexo, velho. Ele é complexo porque ele envolve muita mão de obra. E quem envolve com mão de obra é complicado porque são instalações que são feitas à noite, são feitas no shopping, né? Quem já trabalhou com shopping sabe, Sim. é depois das 22 É isso ou, aí. né? Então, chega lá, não tem liberação, não entra, em via de regra não entra. Tem um monte de problemas que é complexo. Então, entender o LL, a última linha de uma empresa dessa, não é para amadores. Não é para amadores. Então, Muitos funcionários, provavelmente. muitos funcionários, então é muito complexo. Então tem e outra coisa, né, gente? É muito instalador que hoje é instalador e amanhã se torna um empresário. Sim. Não é uma característica única da comunicação visual. Hoje, o meu ramo que eu trabalho hoje tem muito disso. Mas para entender o LL, o que sobra de verdade, a última linha, né, não é brinquedo. Então, muitas vezes, os números se mascaram no faturamento. Ah, faturei 1 milhão. Tá, mas sobrou quanto? Quanto que tu gastou para produzir esse 1 milhão? Entendeu? E entender isso é muito complexo. Porque tu envolve serviço, tu envolve perda de material, tu envolve refação, tu envolve uma série de detalhes. Eu tive, agora, quando a gente mudou de prédio ali, David, estão convidados lá para tomar um café quando passarem ali perto, ficou Excelente. muito bonito a nossa nova sede. Eles foram lá colocar a fachada de ACM. Meu Deus do céu, aqueles caras foram umas 5 vezes lá. E não ficou como a gente queria. Tipo assim, cara, vai-te embora, velho. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Esquece, Sabe? né? Porque já começou a chegar num ponto de perder dinheiro e tu sabe que o cara tá perdendo de verdade, sabe? Sim. Então isso não é computado. O consumidor no final não vai entender também. Sim, o consumidor quer o... Não pode ficar repassando isso tudo para ele, né? Não tem produto como, fim. Não tem como. Então, é um ramo já complexo por natureza. Por natureza ele é complexo. Então, aí fui lá e tal, pá, aí deu. Sinceramente, foi quando eu fui para comunicação, assim, fui para energia solar que eu digo, pá, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Então tu tentou empreender meio sozinho, então, nesse período. Eu digo, sabe, não, a coisa vamos mudar de ramo, assim, ó, quer ficar com os clientes, fica. Porque uma coisa é certa, David, a comunicação visual, ela está mudando, ela já mudou. Sim. Ela não é mais estática. Hoje, a tela de LED, ela tomou conta do mercado. Hoje, se tu vai em Alvorada, e nada contra os alvoradenses, a família da minha esposa mora ali, né? Tem bons amigos, tem funcionários que moram ali e tudo. Mas se tu for em Alvorada, no Jardim Algarve, Tem um telão de LED, né? tem 2. Sim, eu entendi o que tu quer dizer, que não tem limitação geográfica para isso, né? Não tem aquele lugar, isso é coisa para... O que antes a gente via aqui em Porto Alegre, por exemplo, numa zona nobre. Sim, na isso Bela... não é mais do moinho de vento exclusivo, do Três Figueiras. Não é mais uma praça nos jardins, Não. entendeu? Sim, Que tu vai isso. ver ali os painéis maravilhosos que nem tu passa lá e tal. Hoje tá em tudo que é lugar, tá em Alvorada, tá em Viamão. Sim. Então, não é mais estático. Tem mercado? Tem. A gente sabe que tem. A impressorinha ali, a Mimaxzinha, a Holland, né? Tal. Tem mercado? Tem. Não é isso. Mas assim, ó, ele está reduzindo. Ele está funilando. E mudando, né? Mudando. Tu pensa bem, tu bota uma tela... Quanto é que custa hoje uma televisão 75 polegadas? Custa R$6.000, gente. Sim. Sim. Uma televisão desse tamanho. Sim, cara. barateou demais, né? Isso, Barateou demais. O que era antigamente uma fortuna, hoje em dia é acessível. É acessível. Está muito democrático isso. E tu espeta um Aí pendrive... as parcerias Vai. começam a mudar, o mercado se subdivide. É outra dinâmica, não é? E essa Tu começa a ter empresas menores operando porque se torna mais fácil Exatamente. deixar operacional. Exatamente. Então mudou tudo. Hoje tu senta no avião, tá lá a telinha fazendo assim, passando propaganda para ti. Tu gasta Uber. para fazer o post do telão de LED e depois só precisa de um editor de vídeo que aperta o play e faz o upload lá no Tem telão que alimentar ele, né? automático. Alimentar ele. Foi quando a gente, assim, ó, cheguei com o patrão e disse, olha, parou.
Sim. Vamos mudar de ramo. Vamos dar um peitaço, como diz o gaúcho. Né? Esgotou. Vamos lá. E a gente foi. Mas foi assim, ó, era um mercado novo e que precisava de dinheiro para acontecer. Sim. E era o que nós não tínhamos. Então, mas a gente foi, né? Colocou o pé na água. A gente teve uma boa assessoria. Então, a princípio, não quero falar em nomes, até para não... Mas a gente começou com um técnico da Itália, né, que nos deu um bom pontapé. Depois veio outro, né, que nos deu bastante norte. A gente deu alguns cursos de fotovoltaica, porque tinha aquele estigma ainda, as pessoas queriam aprender. Entender né, o processo. Entender como é que fazia e tal. Daqui a pouco tu pensa assim, pô, cara, é um troço tão simples que eu fico até constrangido de cobrar por isso. Porra. Eu sei que todo conhecimento tem seu custo, mas... Sim, tem valor. Mas... Só que é o seguinte, cara, essa falta de pegada que nós tínhamos ali estava nos empurrando para um outro caminho. Foi quando entrou a 3M na minha vida. E 3M entrou num momento, cara, que eu gosto de citar isso. Porque eu não procurei a 3M. Assim como eu não procurei comunicação visual também. Aconteceu. Assim como eu não procurei a Brahma. Eu só procurei o arroz. Acho que foi a única coisa que eu procurei de fato. Foi Sim. o arroz. E foi a que não rolou. Tá entendendo? O fotovoltaico. Sim. O resto todo veio atrás. Assim, Mas esse business girou, o fotovoltaico. muito pouco. Né? Teve projetos, a gente tem projetos e tudo, mas não como a gente queria, como esperava. Sim. Tá, isso foi um fato. Né? Até hoje a gente faz alguma coisa e tal, mas não rodou como a gente queria. Né? Até porque não tínhamos a capacidade, porque na verdade nós precisávamos do investidor. Entendi. Para o processo acontecer como nós desenhamos. Né? E como era um projeto muito novo, a coisa custou engrenar da forma como a gente precisava. Hoje seria outro momento, né? Hoje é outro momento. Hoje explodiu. Hoje explodiu. De 1 ano e meio, 2 anos para cá, explodiu Sim, de uma forma absurda. Absurda. Né? Mas naquele momento, não. E foi quando entrou a 3M. A 3M ela entrou num telefonema que eu achei que ia falar sobre fotovoltaico. Entendi. Tipo, vem aqui que eu quero conversar contigo. Mas e nisso tu tá financeiramente já no modo atrapalhamento ou não chega a dar esse intervalo? Cara, tava quase. Tava começando a ficar nervoso o negócio. Tava quase. Sabe aquele momento que eu acho que a decisão não foi tão bem tomada assim. Sim. Né? Mas... Porque tu tem um giro de venda, daí de repente muda o setor, Não, e tu começa a não girar. Vamos mudar o business, né, cara? Vamos fazer outra coisa. Não, e quando tu vende a comunicação visual, tu vende uma remuneração razoavelmente alta. Tu pensa bem, naquela época, eu não sei se mudou hoje, talvez até em função da mudança do mercado, e o mercado quando eu acompanhei mais, né, tu ganhava 10% de comissão. 10% de um projeto de, sei lá, 50 mil reais. Sei, Que é um projeto pequenininho, né? pequenininho. Sim. Então tu pega um vendedor bom aí e bota 300 pau na mesa todo mês. Sim. Tá entendendo? Aí tu tá pensando numa época que o Zafari era outro. Né? Que os entendedores entendam, né? Então, é uma época que o teu dinheiro valia muito mais. Então, assim, foi um momento interessante, assim, esse da transição para 3M. Que me chamaram para conversar e eu já, assim, ó, a minha esposa já esteve na 3M em 2008. Na época, a 3M chamava de convertedor. Ou seja, eles tinham alguns projetos com alguns materiais e a minha esposa foi lá, fez curso e tal na época, tal, apresentaram esse projeto para mim ali e tal. Só que era um material caro. Era um material que quando chegava para o arquiteto, que chegava para o Homer, dizia assim, ó, tá aqui o Dynoc, material japonês, pá, faz isso, faz aquilo Finíssimo. outro. Pô, né? O nicho do nicho do nicho do nicho. Tá aqui o valor, Robert. Não, pera um pouquinho. Arrepiava, né? Arrepiava. Uau, como? Naquela época, né? Tinha alguma coisa de window film também, que era caríssimo também, era absurdo, né? As pessoas não estavam preparadas, o mercado não estava preparado para aquilo. Sim. Naquele momento, né? Então, assustava muito. E quando me chamaram para conversar, era a cabeça que eu tinha. Ainda era uma mentalidade meio provinciana, pequena. Do produto. E eu chego e digo assim, cara, a gente já tentou isso em 2008 e não rolou. Esse produto é muito caro. Sim. Isso não vai dar certo. Não, mas o investidor e tal, a pessoa estava conversando comigo, o Alessandro, se estiver nos escutando, um abração para ti. E o Alessandro olha para mim e diz assim, cara, deixa eu dizer um negócio para ti. Tu tá errado, eu vou te provar. E eu digo, tá, beleza. Não, é o seguinte, o nosso investidor ele tá para a Índia, mas ele está voltando agora, em abril,
março, abril, acho que março que ele falou, isso aí era fevereiro. Tá voltando agora, assim que ele chegar eu peço para te voltar aqui, a gente vai conversar. Eu digo, tá. Cheguei em casa e falei para Liliane, não tem essa história para ela e tal. Obviamente, março não me ligou e eu, sinceramente, não estava esperando, porque eu, no lugar dele, não ligava. Sim. Mas em abril ele liga. Olha, é o seguinte, nosso diretor está aí e tal, chegou da Índia, tem condição de vir aqui conversar conosco? Tá, marcou, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, eu fui lá. E perguntou o que eu achava do negócio e eu, falei de novo. Não presta. Olha, eu acho que isso aí não tem futuro. Não é pra gente, não é pra cá. Exato. Ele disse, mas tu tá errado. Disse bem assim pra mim, tá sentado na cabeceira da mesa, ele, né? Olhou pra mim e disse assim, mas você tá errado. Vendedor falando com outro vendedor, ele tava te vendendo a jogada. E nós vamos te provar que tu tá errado. Conta um pouco da história do Alexandre pra mim. O que tu tá fazendo hoje? Aí eu falei, tá vendendo fotovoltaico, vende uma usina dessa pra mim. Abri meu computador e puf. Ele, tá, beleza, conversou e tal. Quanto é que tu quer ganhar? E aí que eu digo, velho, a falta de preparo do profissional hoje é surreal. A falta de maturidade. Porque venda não é só vender o produto, é se vender também do jeito certo. Sim. E vender com valor. E só vai vender com valor quando tu for transparente. Honestidade vende bem, e o pessoal, eles confundem vender valor com mentira, com, sabe, com uma rolaiada, com uma malandragem. Não é assim. E o que eu disse para ele foi simples. Cara, deixa eu dizer um negócio para ti. Eu não vou te dar um valor. Porque eu posso jogar um valor muito baixo, muito aquém daquilo que tu está pensando, como eu posso jogar um valor muito alto, muito acima do que tu está pensando, tu comprar a minha ideia e eu ser, de novo, sujeito a ser promovido ou incompetente. Sim. Porque a expectativa vai ser muito alta. Concorda comigo? Sim. Entendi. Ele levanta. Esse gatilho é forte, né? Mas tá louco. Vocês estão tomando nota? Se você que está em casa, toma nota, é aula. Porque eu tô pensando assim, eu no lugar dele, o que tu faria? Mas... Já larga, tá aqui a proposta. Aqui, toma. Verdinhas, uma em cima da mesa. Tu tá entendendo? Sim. Ele pegou, levantou e disse assim, beleza. Seguinte, ó, o prédio a gente já está negociando, mas não está fechado ainda, o aluguel. Mas demora uma semana, 10 dias, já está pronto. Então é o seguinte, assim que a chave estiver na mão, eu já te chamo e tu já começa. E virou as costas e a reunião deu de acabar. Tá certo que nós já estávamos ali, sei lá, 2 horas, 1h30, não sei. Conversando. Sim, ali tu falando sobre o teu trabalho, etc. E foi, e beleza e tal, e a reunião dando de acabar. Beleza, eu juntei minhas coisas, cheguei em casa, falei com a minha esposa daí, como é que foi lá? Eu digo assim, olha, surreal. Nem você tinha entendido direito ali. Eu disse pro cara que não acreditava no negócio, que não queria, e o cara me disse que eu tô contratado. Marketing reverso. E agora eu quero deixar para vocês um negócio que eu acredito demais e que eu, assim, ó, sou apaixonado. Quando Deus abre uma porta, velho, quando Ele decide, meu velho, pode fazer o que tu quiser. Não tem oposição a ela, né? Não tem oposição. Pode correr pro lado que tu quiser. Não tem. E eu sou testemunha disso. Eu digo para assim, para quem quiser ouvir, né, cara? Quando Deus quer, Ele bota o emprego na tua porta, velho. Sem tu tá, assim, ó, tu não fez o cadastro no Infojobs. Tu não tá nem no LinkedIn. Mas Deus é Deus. Então, assim, eu creio nisso. E creio com uma verdade que tu não tem noção, porque já vi isso acontecer. Esses dias eu vi o Douglas Gonçalves falando um troço muito legal. Tem um corte do podcast dele que eu acho fantástico. Que ele diz assim, ó, o que Paulo viu? Não sei se tu viu essa. Acho fantástico aquilo. Não vi esse corte. É tremendo aquilo, cara. Porque é justamente aquilo, né? Quando ele fala que não quer ser um professor. Ele quer ser testemunha. E testemunha só fala do que viu. Sim. Tá entendendo? É verdadeiro. É verdadeiro, ele viu. Ninguém contou, ele não leu um livro, né? Ele viu aquilo. Eu acho que aquele corte do Doglão ali é top. Top. Certo? E foi assim que eu entrei para 3M. E assim, cara. E quando eu comecei, foi naquele prédio, um prédio simples, ali da USP Severo, atrás da Renault ali, né? E a gente fez piso, fez
salinha de treinamento, fez sala de reunião. Ele montou o business lá para ti? Na verdade, ele me deu as ferramentas, né? Entendi. Então, eles me deram as ferramentas. Te deu recurso, alugou a sala? Obviamente. Acompanharam também, porque ninguém te joga deu... dinheiro a esmo, assim. Sim, mas te deu os produtos para te trabalhar. Exato. E disse o que ele queria. Não, na verdade, eles já tinham feito um contrato com a 3M. Entendi. Assim, com a companhia. Né? Porque é um grupo que trabalha com isso, já trabalha no ramo do filme há muito tempo. Né? Há muito tempo mesmo. Hoje o filme. O Windows Filme. Película para controle celular para vidro. Residencial, né? carro. Ele traduziu exato. bem, eu ia falar isso. É película de vidro, janela. O pessoal chama, né, vulgarmente, de Insufilme, é o nome que pegou. Sim. Né? Então, eles já trabalham há muito tempo com isso. Né? Então, na verdade, eles queriam uma operação para película premium, né? Que é a 3M. Sim. Tem, é melhor. Que é melhor, não tem o que fazer. Né? E eu falo isso com propriedade muito grande, porque a gente não está falando, porque no momento que tu chega numa marca no nível de uma 3M, tu não está falando assim, ó, é o melhor. É o melhor em todos os aspectos. Sim. Concorda comigo? Eu digo assim, ó, é uma delícia trabalhar com essa marca. Porque tu vai para casa, bota a cabeça no travesseiro e descansa. Tu está entregando aquilo que tu vendeu. Entrega a verdade. O compromisso ele é outro. É uma outra pegada de tudo. A gente não está falando mais de produto. Né? Tu não está falando mais o celular, a gente não está falando mais da tinta, tu está falando de algo maior, sabe? Uma propriedade daquilo, né? Porque todo mundo fala que entrega assim qualidade, certo? Todo mundo fala. Uns entregam, claro que entregam. Tem players do mercado aí que são muito bons, não é? A gente não está aqui para falar mal. Tem players bons no mercado. Mas quem é que entrega de fato? E por que eu digo de fato? Porque tu está entregando um produto excelente, mas também está entregando uma retaguarda violenta. Está entendendo? Que é a própria companhia. É uma chancela, né? Tu está entendendo? Um carimbão. Por exemplo, são poucas as marcas, e seja no setor que for, que atinge esse nível de excelência. Sem fazer jabá, mas a gente vê poucas. Não tem. Assim, setor automotivo, setor de Não tem. construção civil, gigantescas como essa, com toda essa força, com esse cuidado amplo. Porque quem é que, assim, ó, 3M, todo mundo conhece, certo? Mesmo que não saiba o que é, tá aí, tem produto 3M, E aonde que é o nosso papel? É fazer a pessoa emergir nisso. Eu tenho certeza que quem está nos escutando não sabe o que quer dizer 3M. Não sei se vocês sabem. Não sei. Não? 3M quer dizer Minnesota Manufatureira Mercantil. É uma empresa americana, por isso 3M, né? É uma empresa que é de Minnesota, obviamente, o próprio nome diz, né? A sede fica em São Paulo, né? Fica pertinho ali de Indianápolis, né? Sim. Né? Então, quase na divisa com o Canadá. É uma empresa, é o que eu costumo dizer, né? A primeira vez que eu entrei na 3M, eu fiz um curso. Fiz alguns treinamentos dentro da companhia, óbvio, normal, né? Mas o meu curso de compliance, ele foi extenso. Eu lembro que começou tipo 1h30 da tarde, nós almoçamos no refeitório da companhia, na época. Isso ia até hoje. E depois a gente foi para o compliance. Né? Um treinamento de compliance. E foi com um advogado americano. Né? Porque o compliance da 3M, embora estejamos no Brasil, e obviamente a lei é brasileira, né? Ninguém está dizendo que não é, mas o compliance que nós treinamos é em cima do compliance americano. Segue diretrizes norte-americanas. E assim, ó, e por que eu gosto de citar isso? Né? Porque o americano, ele tem uma relação com a lei diferente que o brasileiro. Completamente diferente. São culturas diferentes. Sem dúvida. Né? São culturas, né? Óbvio, isso aí não precisava nem dizer que são culturas diferentes, mas como o brasileiro encara a polícia é diferente de como o americano encara a polícia. O americano encara como autoridade. O brasileiro, muitas vezes... Faz pouco caso, faz né? pouco caso e é negligente com a autoridade. Né? O contrato americano que ele bota no papel, ele vai cumprir, em via de regra. Existem, óbvio, a gente não... tem exceção e tem em todo lugar. Sim. Mas eu entendo que a pirâmide inverte. Sim. Entre o brasileiro e o americano são pirâmides opostas. Né? Então, o compliance de uma companhia que nem a 3M é americano. Então a 3M sabe que um problema jurídico lá nos Estados Unidos tem um peso muito maior. Lá não é brincadeira. A 3M já passou por problemas, tem problemas hoje jurídicos lá.
e não é o nosso mote aqui, até porque a gente conhece pouco, só que os jornais falam, Sim. e não chega na gente, né? Mas eles sabem do que é um imbróglio jurídico em solo né, do Tio Sam é diferente, né? No Brasil já não é bem assim. Então o nosso compliance é lá. Né? Para quem já viu, por exemplo, o imbróglio da Volkswagen, por exemplo, com a Amarok lá nos Estados Unidos em função da emissão. O Dieselgate, né, cara? Não, americano a peneira não é muito fina, é né? muito fina. A peneira é muito fina. E não tem, não tem, velho. Não tem a culpa. Cara, não tem. Tem a culpa. Tem pau na cabeça. Pau na cabeça. Então, assim, hoje a gente vem para um mercado que é informal. Isso é uma realidade. O nosso mercado, e hoje, aí eu estou falando de onde eu estou hoje e com quem a gente lida no nosso dia a dia, tem bons empresários. Tem. A gente pode... Não quero citar nome de ninguém para não ser injusto com ninguém. Mas a gente também sabe que também tem muita gente que é o que deu certo. Sim. Vieram do mercado porque deu certo. Mas... E eu vejo o David, né, fazendo os treinamentos, às vezes falando sobre tributação, né, sobre... Cara, eu acho fantástico aquilo, porque aquilo ali eu vivo o meu dia todo dia. Os dias. O meu cliente não sabe a diferença do DIFAL com o ST. Sim. Ele recebe o DIFAL achando que é um ST. Até porque o nosso manicômio fiscal... Não, é loucura. Isso aí, eu vou te dizer uma coisa. É muito louco, é truculento, é pesado. É arcaico. Não Mas ajuda, tem né? cabimento de eu pagar o imposto antecipado pro meu... Cara, é surreal. Sim. É surreal, gente. Mas é assim. Então, esse cliente que veio dando certo e que precisa que a gente dê uma alavancada, que ele tenha um entendimento diferente, muitas vezes ele não tem entendimento de negócio. Ele está no operacional puro. Ele é um trabalhador que deu certo como empresário porque trabalhou muito. Não, ele é o escravo do negócio dele. Isso. Ele é o primeiro Não, cliente, não necessariamente é um empreendedor. Tá entendendo? Ele é o cara que chegou ali, abriu a garagem, agora ele reformou a garagem, daqui a pouco ele saiu da garagem, alugou um lugarzinho melhor ou comprou, mas ele continua sendo o melhor funcionário dele. Sim. Ele é o melhor funcionário do negócio dele disparado. Ele que traciona o próprio negócio. O dia que ele parar... E ele não tem tempo para fazer aquilo pelo qual ele tem que estar ali, que é planejar o negócio dele, cara. Ele não consegue ir para a gestão do próprio negócio. Não consegue, porque ele está ali aplicando filme, que é o nosso caso, ele está ali porque ele acha que aquilo ali faz a diferença. Cara, eu fiz uma visita uma vez que eu fiquei chocado, cara. Tinha 2 carros numa loja, não eram credenciados, até era um cliente que a gente elencou como, de repente, o vendedor passou, vamos lá, tá, vamos. Eu cheguei lá, tinha 2 carros numa loja. Cara, os filmes que ele estava cortando caíam no chão e batiam no meu joelho. Eu estava tendo dificuldades para caminhar, porque eu ia escorregar naquilo, cara. Tava difícil de caminhar. Tinha uma sala de... A recepção da loja, cara, era um lugar fantástico, porque era um lugar de serra. E tu pensa que a recepção, ele botou um sofá numa esquininha, num canto, num corner, assim, do prédio. Dava até para entender que aquele prédio era deles. Então tinha uma esquina, assim, toda de vidro. Tinha uma janela no canto e aquilo de cara para serra, assim. Legal, hein? Mas tu pensa que naquele sofá tu não tinha condição de sentar. Porque era meio depósito de alguma coisa aquilo ali, sabe? Sim. Era uma anarquia. A loja era uma anarquia que não tinha cabimento, velho. E o cara aplicando e mais a outra parte que era sócia também metendo a mão e pau. Não tinha um tempo nem de conversar contigo. Sim. Uau. E tu pensa um cara que chega com uma marca que nem a 3M... Dando uma oportunidade incrível. Que, cara, aí um empresário não para escutar. Meu Deus do céu. Cara, é uma marca que a gente vê na TV, em programa, por exemplo. Ontem eu estava vendo programa do Discovery Turbo. No fundo da oficina mecânica, a logomarca, se vem um cara com um uniforme desse na minha empresa querendo me dar uma oportunidade, eu falo só um pouquinho. Me diz o que tu quer. Exato. Eu quero te ouvir. Cara, eu tô correndo. Eu te dou canhão, 10 minutos. né? Tu consegue falar em 10 minutos? Eu quero te ouvir, sabe? Cara... Tu traz todo esse endosso pra tua marca pessoal, imagina? Isso, mas tu chega ali e o cara... Não posso te atender porque eu tô botando uma película. Tal, porque eu faço, porque eu aconteço, porque não sei o que, tal. Legal. Misericórdia, o que é isso? A balança está invertida, cara, das prioridades. Chamei o vendedor num cantinho e disse assim, cara, não quero ser mal educado, cara, mas... Sim. Não vai rolar, sabe? Então, é um mercado informal. A gente sabe disso. Né? E vou te dizer, cara, não é um problema do gaúcho. Assim, ó, a gente tem muita a gente é muito regionalista. Sim.
Mas a gente tem que entender que o Brasil é assim. Que o nosso cliente é assim. Sim. Concordam comigo? Sim. Porque eu sim. ouço a mesma coisa em Macapá que eu escuto em Pelotas. Uhum. Aqui Esse o instinto cliente provinciano, assim. aqui é diferente. Entendi. Tu tá entendendo? Isso não vai dar certo aqui. Aqui é outra Aqui pegada. o meu cliente é diferente. É. Cara, não é o teu cliente que é diferente, tu que é diferente, velho. Sim. Eu levo o meu negócio desse jeito. Tu tá entendendo? E, cara, e se a gente começar a falar de cases, eu acho, assim, ó, eu tenho coisas que são muito vivas na minha cabeça, que eu aprendi durante a minha vida, como 3M. E, cara, porque a venda ela é muito mais ampla. E aqui a gente tá para falar de venda. Sim. Do que propriamente o produto que está em jogo. Né? Eu já conversei com um cliente que me disse assim, ó, eu faço 180 carros por mês aqui. E é um cara 3M. Aí eu digo para ele assim, tá, cara, e por que não anda em 3M? Explica para mim. Já é credenciado. Já é credenciado. Ele diz assim para mim, não, acontece o seguinte, que aqui eu atendo os fulano, beltrano, ciclano aqui, aí ele traz os carros aqui, e aí, porque o ramo do filme eu vou rasgar o véu para vocês. Manda. O dia que tu chegar com o teu carro em qualquer loja, o cara te oferecer R$300 para fazer um carro, pode ter certeza que tu tá levando um... Cara, eu não vou falar a palavra que eu tô pensando. Deixa assim. Mas tu tá levando um produtinho sem vergonha para casa. Nós somos assim. family friendly aqui, então vamos... Ponto, cara. Olha, quem tá me escutando é isso. Sim. Não tem mágica, não né? Tem mágica. Não tem mágica, é verdade. Desbota, faz bolha. O que ele tá pagando? Ele tá pagando um filmezinho de R$25 um metro, 30, vamos dizer, pau, o cara que tá instalando, e tá te cobrando 300. É isso que tá acontecendo. Ponto. Esse é o mercado, gente. Aí ele fica contente ali e tal. Então, eu chego para ele, cara, mas acontece que o filme de vocês é caro. Eu digo, cara, deixa eu explicar um negócio para ti. Vamos começar a fazer conta? O que é caro de verdade, né? Quem é que tem essa noção, essa percepção de valor? Aí tu tem que começar a fazer conta com a pessoa. Dá aula, né? Sim. Sabe? De caramba. Peraí um pouquinho, cara. Se tu pegar esses R$200, 250, vamos colocar para ser amigo teu, 250, que tu ganha nesse filme, se tu colocar em cima do meu, tu acha que faz sentido para ti ou não? Ah, não faz. Por quê? Explica para mim. Não, porque a margem é diferente. Tá, a margem é diferente. Tudo bem. Mas o valor é o mesmo, concorda? Concordo. Então tá. A diferença de imposto, tu bota na nota tranquilo. Né? Tu consegue fazer a tua composição ali. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora tu pode convir comigo. Se tu pega um produto de entrada da 3M, o caboclo chega lá com o carro dele lá, que ia botar por R$300. Certo? Era isso que tu ia cobrar dele, concorda comigo? Se tu cobrar 500 dele para botar um filme 3M, ele não vem? Não fica mais perto? Perdão. Talvez sim, né? Sim. Perfeito. R$500 para fazer o carro com 3M. Cara, o cliente 3M ele é fiel, velho. Porque ele vai receber uma garantia da companhia, não é tua. A companhia vai mandar no e-mail dele, lá de Minnesota. Vai chegar lá o e-mail assim, ó. Pô, Sim. Homer, tu aplicou na loja do David o produto tal, esse produto tem tal garantia, né? Vai dar corpo para tua loja, velho. O peso é outro, né? Eu não sei se tu percebeu que agora nós estamos falando de negócio aqui. Negócio. Sim. A gente não está falando mais de produto. Porque um exemplo que eu sempre dou, gente, é aqui, ó. Esse blusão aqui. Blusãozinho, né? Tá vendo isso aqui? Essa empresa aqui, ó, ela tem 4 anos. Quanto que ela vale? Vamos dizer que ela vale a 100. 100. 100 qualquer coisa. Qualquer unidade monetária, 100. Sim. Certo? 100. E agora? Não sei nem quem é. É isso aí. É só mais um nome numa blusa. Só mais um nome no blusão. Tu tá entendendo? Então, cara, a gente tá falando de negócio, velho. Porque o cara que paga R$500 num filme hoje, ele vai trocar de carro. Daqui a 1 ano, daqui 2, ele vai voltar na tua loja. Sim. E aí tu vai ter aquele produto top da 3M, que vale 1.200. E aí tu vai colocar pro Homer, assim, Homer, seguinte, chega aqui. Tu botou esse produto de entrada. Experimenta esse aqui. Tu gostou do produto de entrada? Sente esse. Sente esse aqui. Passa em 3. Cara, tu não paga mais de 1.000 nos teus óculos?
Claro que eu... Então, Cara, eu sou bem esse cliente aí. Cara, quanto tu pagou no teu carro? Quanto tu pagou no teu carro? Exato. Aí o cara vai lá, hoje não se compra carro por menos de 100 mil reais. Não, não tem mais nada. 100 isso mil aí. reais. hoje é surreal. Hoje Aí- tu pega qualquer carro agora. Aí o cara compra um carro de 150 mil reais, onde ele investiu um bom capital, vai chegar lá e vai botar a película mais barata. Eu fui dar treinamento Que num lugar um desbota, dia. fica roxo. Gente, eu fui dar o treinamento, assim, cara, e é complicado, né? Principalmente quando tu mexe em concessionária. Concessionária, às vezes, são 3 empresas em uma. Sim. Porque tu tem a parte que vende os carros, né? Uhum. Que é os vendedores ali, depois tu tem a oficina e tu tem mais os acessórios. Acessórios, isso aí. E cada um tem seu objetivo e cada um pensa que é uma empresa independente dentro do globo, que é a concessionária. Né? Então é surreal. Tu mexer com esse povo parece um vespeiro, tu não tem noção. E aí um dia eu estou dando treinamento para uma concessionária, e isso é uma dor que a companhia tem. Companhia, lê-se Toyota, lê-se, fala qualquer outra aí. Honda, Hyundai, Todas. General Motors, Ford, Então- Fiat. Então, quando tu conversa com a fábrica, é a primeira coisa que eles te dizem, olha, eu sei que é complicado, Chegou a mas coçar a cabeça, né? a situação é essa, Falou a gente concessionária da tenta, Conselho. mas é complicado. Né? Então, essa leitura, a montadora tem de cima para baixo, mas sabe que são pessoas lá embaixo, e é complicado. E um dia eu estou assim, dando treinamento numa concessionária, longe daqui, não é Porto Alegre, e tu pensa que a gerente de vendas de carro estava... Eu vi que ela estava incomodadíssima, cara. Eu sentei para conversar com ela, até porque eu precisava treinar os vendedores dela, Vai tranquilo. né? E aí ela chegou e disse assim, cara, eu bato o meu objetivo. Se eles não batem o deles... Ele estava Nossa! falando da equipe do acessório, cara. Eu digo, meu Deus, o que eu falo? Sim. Eu digo, eu olhando para ela, eu digo, meu Deus. Ela estava com a mentalidade concorrente dentro da própria empresa. Exato. Eu digo, imagina eu, dono daquela concessionária, eu demitia aquela mulher. Meu Deus. Eu demitia. Cara, não, eu não quero essa mulher. Essa favor. pessoa comigo não tem condição. Né? Mas enfim, foi o que ela me disse. E ela complementou. Não, porque o teu produto, além de tudo, ele é caro. Pá, quando ela falou isso, Hammer do céu. Chega a dar um escurecimento nas vistas, né? Eu disse pra ela assim, ó. ai. Eu não lembro o nome dela. Deixa pra lá também. Dona Maria, eu faço um negócio com a senhora. Eu acabei de passar ali, ó, e estavam negociando uma caminhonete de 400 mil reais. Isso que eu estou te dizendo foi real. 400 mil reais. Tu me dá a oportunidade de eu conversar com aquele senhor ali, ó, 5 minutos. Se ele não sair com uma Cristaline full naquela caminhonete, por 5 mil, eu junto todas as minhas coisinhas, vou me embora e nunca mais toco no assunto. Aceitou o desafio? E adivinha o que aconteceu? Fechou o O negócio. cara botou, né? Claro que bota, pelo amor de Que Deus. dúvida. Por favor, que gente. Dúvida, que dúvida. Nós estamos falando de uma caminhonete de 400 mil reais. Nunca ninguém ensinou a fazer um joguinho de número? Sim. É isso aí, pô. Tu investiu isso aqui, olha no, Eu vou te ajudar a tu bater no... Né? Eu vou ajudar a concessionária hoje a bater o objetivo no acessório. Então, assim, o despreparo ele é muito grande. Certo? Mas é o nosso desafio. Tu, Com como, cer- tu com como cer- gestor de venda, tem que ser quase que um professor do teu cliente. Exato. O que eu digo para os vendedores. Gente, a gente trabalha numa venda consultiva e construtiva. Porque não é só ser consultor. Tu precisa construir algo. Que é a essência da venda de valor. Uhum. Porque o cliente, quando ele chega no ponto de venda, ele só está calcado. Eu costumo dar esse exemplo aqui, Romero. O cara, quando ele chega no ponto de venda, ele chega assim. O único pilar que ele está é qual? Preço. Preço. E cabe ao vendedor construir um ambiente Próximo pilar. para Valor. estabilizar ele. E se ele não estiver preparado para fazer uma leitura do que está acontecendo no ponto de venda e não ter preconceitos, porque o cara pode chegar com um sandeiro e muitas vezes ser o carro da vida dele. Sem dúvida, né? Sim. Tá entendendo? Não é o preço do produto, e sim a percepção do valor. Exato, entender o que está acontecendo. Sim. Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo. Né? Um dia eu estou no ponto de venda e fui tratar de um outro assunto.
Não era nem treinamento, não era nada, a gente foi tratar num outro assunto. E nisso chega um Sandero Stepway, falei certo? Falou. Aquele modelinho. Stepway, que é meio aventureiro. Aí chegou aquele carro e desceu 2 pessoas do carro. Era um cara de mais ou menos 45 anos e uma senhora extremamente magrinha, com cabelo quase sem nada, bem carequinha, muito magra, muito. E eu pensei, olhando a pessoa, olhando o carro, aquela mulher tem câncer. Pensei, vender Cristaline para ela. Raio UV, quem está fazendo quimioterapia não pode pegar raio UV. Hoje todo mundo diz que não, raio UV, não sei o quê, retenção de UV é 99%, né? Que eu acho um crime isso. Conta a história, né? Porque bota a maquininha ainda, que a gente chama de Linsheng, até porque é um fabricante chinês que roda no mercado aí, que tu bota lá e dá a medição de raio UV e tal. E é real, tu vai lá, tu enxerga 99, mas ele não vai te dizer. O que ele não te conta é que 6 meses depois esquece. Porque aquilo ali. Ela perde uma eficácia, perde, né? pô. Sim, né? Sim, a decadência do tempo no produto. E às vezes a pessoa está precisando daquilo por uma questão clínica. Sim. Gente, onde é que está a ética do negócio? Eu sei que o brasileiro não se preocupa muito com isso, mas era para se preocupar, né? Mas aí, quando eu bati o olho naquela senhora, eu pensei, câncer, tal, vendeu um produto top para ela, né? Eu pensando, eu com a cabeça do Alexandre, vendo aquela cena. Aí, fui chegar para perto, né? Aí o dono da loja chegou também, que pediu para falar com ele, as pessoas já estavam indicadas ali e tal. Ele chegou, pá, não sei o que e tal, começou. Né? E eu tentei puxar o assunto, não consegui. O dono da loja se sentiu invadido, senti. E ele continuou com a conversa. Aí chega aquele ponto que tu puxa de verdade, né, velho? Pô, nego velho, né? Então tu chega Sim. ali e já sabe. Tentei e foi. Pô, seguinte, dei a bofetada, como os outros, né? Chamei, comecei a conversar com ela. Eu digo, tudo bom? O carro é seu? Ela disse, não. Esse carro aí eu comprei para dar de presente para um amigo aí. O meu amigo tá precisando do carro. Eu digo, a cena aqui é outra. Tá entendendo? Tu tá entendendo dos pilares que tu precisa conversar para entender o que tá acontecendo, gente. Exatamente. Precisa entender, cara. E, cara, não é assim, produto. Tu tá vendendo valor, tu precisa entender o que tá acontecendo dentro daquele ambiente. Eu digo, tá, não. Até para evitar uma gafe, que daqui a pouco seria, né? Ouvir, perguntar e ouvir, né? Isso é uma baita técnica de venda, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na Avianca, falei o nome, o meu coordenador regional falou, cara, você é vendedor, primeiro você ouve. E ele falava bem assim, primeiro você tem 2 ouvidos e uma boca. Antes de você dar a pedrada nele, ouve bastante, porque ele vai te dar o caminho. Teu cliente vai te dar o caminho. E faça perguntas. Isso. Sutis. Provoque. Né? Sutis. Né? E uma pergunta, e tudo bem assim que fui abençoado de fazer a pergunta certa. Sim. Mas, pum, ela me deu a resposta. Uhum. Fez uma pergunta neutra, suave, serena. Às vezes essa percepção, os novos vendedores estão muito focados em produto. Muito focado. E aí eles erram o bote. Para te ter uma ideia, nessa situação específica, o dono da loja ia vender R$600 para aquele casal. Saiu com qual ticket? Saiu com 2.800. Toma. Tu tá entendendo? Sim. Tu sabe que teve uma situação, deixa eu contar uma experiência minha de venda, que eu fui visitar um cliente e eles queriam, enfim, eu trabalho com software lá para supermercados, né? E eu cheguei no cliente e o cliente tava todo mundo com cara de cansado. Eu olhei para a cara do dono, assim, ele tinha uma olheiras fundas, assim. O mercado meio bagunçado e tal. E ele precisando trocar de sistema. Aí eu não entendi por que ele queria trocar de sistema. Aí a primeira parte era por causa da parte tributária, tava com alguns problemas e tudo mais. Mas o resto eles nem sabiam por que eles queriam trocar. Queriam. Aí eu cheguei no escritório lá deles, lá em cima, percebi que tinha uma cozinha, onde claramente eles faziam as refeições ali, dentro do escritório, né? Tinha um sofá, que tava com uma cara de cama de vez em quando, sabe? Cesta. E foto dos filhos por tudo que é lado. Foto dos filhos por tudo que é lado. Eu ia abrir meu notebook, assim, olhei aqui e falei assim, pessoal, o negócio é o seguinte. O cara tava morando lá? O contador de vocês aqui me indicou e tal, para falar com vocês. Mas eu não sei qual é o motivo pelo... Dei o tiro sem conversar, só observando.
Eu não sei qual é o motivo pelo qual vocês estão trocando sistema, mas antes da gente falar de preço, eu queria falar assim, eu queria oferecer para vocês uma oportunidade de vocês fazerem uma gestão mais organizada do negócio de vocês. Porque da maneira como vocês estão levando o negócio, eu estou vendo aqui, vocês não têm tempo para mais nada. E vocês não podem transformar o sonho de ser empresário num pesadelo. Vocês precisam ver os filhos de vocês. Vocês precisam... Precisa ser prazeroso, não um martírio, né? Eu falei isso, cara. Falei assim, com a emoção que eu tô falando aqui, que eu tô lembrando do dia. Olhando né? no olho, coração. Olhando no olho e tal, coração, eu falei. E eu percebi que vocês estão cansados. Eu falei, eu tô vendo no rosto de vocês estão cansados. Eu quero dar a oportunidade de vocês, para vocês fazerem uma gestão mais organizada, entender melhor o negócio de vocês, para vocês fazerem gestão. Cara, eu não abri o notebook para falar nada sobre o sistema. Eu não falei sobre o meu produto. Não falei sobre o produto. Porque eu consegui, na observação, né? Só na observação, enquanto eles falavam, eu estava olhando aqui, consegui entender qual era a necessidade deles, cara. Deu valor. Deu valor. Sem falar. Podia ter dado o tiro errado. Podia. Né? Daí é que nem tu disse, eu dei o bote. E deu certo. Mas a tua sensibilidade te fez dar um bote mais preciso, né? Isso aí. Então, é interessante isso, né? Porque eu tava falando de um produto que ele não tem cunho emocional nenhum, né? A película, qual é a emoção de uma película? Qual é a emoção de uma película, né? Pois exatamente, a gente vem de um negócio que, tá, cara, tu quer ver, ó, hoje a gente tem produtos que se destacam, isso é real, né? Assim, tudo bem, eu posso vender dessa forma, né? Mas o que acontece? Por exemplo, uma Cristalline, que é o nosso tirar, Sim. tá no topo da nossa pirâmide. Ela tem 200 camadas, 220 camadas. A 3M ela não divulga quantas 200 ela tem. Diz mais de 200, né? E não é uma figura de linguagem. Sabe aquele negócio? Tu diz assim, quantas coisas tu fez hoje? Ah, fiz 200 coisas. Não é. Foi na padaria, fui na padaria, fui no cartório, né? Fui no banco. Não, são 200. É literal. É literal. Como se pegasse o post-it aquele da 3M, pegasse 2 em escala nano. Agora, pensa na tecnologia que esse troço tem que ter para que tu sobreponha 200 películas e seja nítido. Seja fino, maleável, nítido. Cara, uma Cristalline é absurdo. Eu tenho no meu carro ali. De noite, cara, tu chega no sinal, se tu botar uma película no para-brisa do teu carro, o que vai acontecer? Hoje eu vejo os videozinhos da internet, o pessoal andando de noite com um celularzinho. O celular não dá a realidade do que está acontecendo. Porque a câmera pega numa frequência diferente. Qualquer coisa fica bom no celular. Mas assim, ó, se tu pegar e botar no teu carro um Cristalline no para-brisa, o que vai acontecer? Tu vai chegar no farol, né, para quem é de fora do Rio Grande do Sul, para quem aqui é sinaleira, né? Semáforo. Tu chega lá no semáforo, o que vai acontecer? Cara, o semáforo tá igual como se tu estivesse olhando sem a película. Sem distorção. Sem o vidro. Mas do lado de fora. Tá entendendo? Ele fica perfeito. Puf. Clareza total. Clareza total. Excelente. Dia de chuva, dia de neblina, à noite, o farol que tá contra. Cara, é um produtaço. Não tem no mercado hoje. O pessoal tenta correr, mas não tem. Produto que foi feito por para-brisa, que foi desenvolvido por para-brisa, e claro que a gente não está falando das questões legais, vai escurecer o para-brisa, a polícia manda tu arrancar. Ponto. Sim. Uma Cristalline, por exemplo, tu tem uma 90. 90 é teu vidro sem nada. Esse copo aqui é 90. É transparente. É transparente. Se tu botar uma Cristalline 90 na metade de um vidro transparente, tu passa 10 vezes por ele e não nota que ela está ali. Acredito. Tá entendendo? Então, a 3M tem isso, né? Tem a 70. Eu uso até a 70 no carro, mas uso porque eu sei. Porque existe uma questão técnica da luz que incide do ambiente que eu acho que não é o caso aqui. Mas é um produtaço. Mas quando a gente fala de 3M, não é produto. Tá entendendo? Tem produto diferente? Tem. Cristalline é um exemplo que eu tiro do nosso portfólio. Que a gente estava falando nos bastidores aqui no ramo da construção civil, a fita dupla face. Exato, uma VHB. A gente ainda estava brincando antes de você chegar. Será que ele vai trazer algumas de brinde pra galera? Porque aquilo você bota na parede, ela traz o reboco e não descola. Traz o reboco. Depois ela curar. Não e tu descola. Pensa bem, ó, tu tem fita dupla face que tu cola um ACM no tempo, pegando geada, pegando tomando chuva. Desaforo. E ela fica.
Sol, chuva, gelo. É surreal aquilo. É surreal. Se tu pegar hoje, por exemplo, ó, adesivos estruturais, a gente chama de cola, né? Se tu falar isso pela 3M, tu toma uma vaia. Né? Os adesivos estruturais, né? Por exemplo, se tu pegar hoje um R8, vai pouquíssima solda. Solda MIG, TIG, muito pouco. Quase tudo é adesivo. E adivinha quem é o fornecedor? Aí, ó. Você tá entendendo? Cola ferro com ferro. E cola de verdade. A ponto num carro desse andar 300 km/h. E anda fácil. Que loucura, né? E não se desmonta. Né? Então, caça de combate. Pensa a Força G num Não, é uma coisa surreal, né? F-15. É uma coisa surreal, né? A gente tá falando de velocidade acima da velocidade do som. Tá entendendo? Então, assim, ó, é uma empresa que está presente em tudo. Tinha uma apresentação que eu achava fantástica, que vi um Boeing, então, e tinha várias cenas. Eu digo, o fantástico desse vídeo é que não tem nenhuma mentira nele. Tem um foguete decolando. Tem um Boeing pousando, né? Ele estava pousando, assim, naquela apresentação. Não tem mentira nenhuma. Não tem nada de mentira aqui. O que a 3M vende, ela entrega. Tá aqui, ó. Ela tá num foguete, ela tá num avião. Cara, o troço é doido, sabe? Eu sinceramente, eu sou apaixonado por essa marca. Talvez uma das marcas mais importantes que eu já trabalhei, que trabalho e defendo assim, ó. E o nosso desafio é que o nosso cliente entenda isso. E eu falo cliente, o lojista. A joia que ele tem na mão, sabe? Sim. Porque é uma joia fantástica, velho. É uma marca centenária que muitas vezes é dada de presente pro cara. Ó, trabalha aí pra mim, eu só preciso que tu trabalhe com ela. Não bote na frente pra dizer, olha, eu tenho pra vender gato pro lepes outro. Né? Ah, se o cara me pedir, eu tenho. Não é bem isso, né? Então, esse é o nosso desafio hoje. Né? Então, porque a venda, cara, ela tá dentro de nós. Eu quero trazer pro contexto, assim, pelo qual a gente começou a conversa. Sim. Né? Eu viajo muito, gente. E eu vejo despreparo. Cara, pegar um Uber, por exemplo. São Paulo é surreal, né, velho? Porque tu fica uma hora dentro do Uber, né? Ah, sim. Pra qualquer lugar que tu for. Jesus. E é um lugar que a gente não... Eu não gosto de alugar carro em São Paulo, sabe? Porque... Pô, é estressante, né? Não, e tem rodízio de placa. Pra te pegar uma multa confusão. é rapidinho. Tu pega, daqui a pouquinho tu entra. Que nem agora, por exemplo. A semana retrasada eu tava em São Paulo, peguei um Uber. O Uber parou, me pegou, arrancou, andou 100 metros e o motoqueiro... Espelho. Levou embora. Parou para ajudar ali e tal, tudo bem. Foi um acidente. Pá, mas então é mais barato, inclusive, pegar um Uber. E tu pega o Uber, cara, a quantidade de profissional que tem, velho. Tu começa a conversar, eu gosto de conversar. Sim. Aí tu pega advogado, engenheiro, arquiteto, dentista. Os cara, nada a ver. Eu acho que é o seguinte, é o ganha-pão dos caras, tá tudo certo. Tá tudo certo, velho. Não é isso que a gente tá falando. Mas eu me refiro ao despreparo, que muitas vezes o cara vai para a faculdade estudar e não ensinaram o básico para ele, que é a parte comercial do negócio dele. E eu sei que, se tu pegar engenharia, por exemplo, tem matemática financeira, né? Tem teoria geral de administração, assim como matéria... Optativa, livre. É optativa, livre ali. Mas, cara, o cara tem que entender que ele tem que saber se vender, velho. Sem dúvida. Se você não souber isso, você morre abraçado na tua arte, no teu produto. Aí ele vai dizer que o mercado tá difícil. Aí entra naquela conversa que a gente tava falando, né? De tu não saber dar o valor pro teu produto, tu não saber dar valor pra ti mesmo. Não sabe. De fato. No caso do Homer, que é arquiteto, se não souber vender, não vai pra Não vai vender. Morre abraçado com o meu projeto. Morre abraçado com o teu projeto. Tem que saber vender. Tu pode ser talentoso, pode ser inteligente. Não vai rolar. Não vai rolar. Cara, porque tu é engenheiro. Aí tu fica olhando o cara no Uber. Tá, perfeito, beleza. Eu acho que o Uber ele veio, ok, tá tudo certo. Mas assim, cara, que oportunidade esse cara tá perdendo, velho. Que não ensinaram pra ele, sabe? O cara com uma formação altamente científica dessa, por não ter tido um treinamento comercial... Gastou 5 anos da vida dele. Não sei que tipo de faculdade que ele fez, mas gastou mais de 100 pau. Ah, sim. Sim. Uma faculdade de engenharia ou de arquitetura barata hoje é 150 mil um curso. 150 mil. Tu pensa bem, cara, fora o tempo dele. Não volta. É um recurso Esse que é o não mais volta. Caro, cara. Pra dirigir um Uber. 5, 6 tá anos entendendo? estudando. Então, porque não sabe. Cara, e o problema dele é claro, velho. Não é o mercado.
O problema é ele. Ele Porque não tá sabendo se vender. Porque se tem um cara que é profissional liberal na área dele, que tá ganhando dinheiro hoje, e ele tá fazendo Uber, é porque alguma coisa errada tem. Tá errado, velho. É impossível que seja falta de oportunidade. Isso dá uma compaixão pelo cara, velho. Dá vontade de pegar o cara pra ajudar. Vou te ajudar. Cara, eu não sei como, sabe? Para aí, vamos conversar um pouco, quem sabe, velho. Eu trouxe errado. Tu tem informação, cara. Vira a chave. Né? Tu já tá num grupo seleto na sociedade, não é todo mundo que tem. Cara, Eu particularmente sou da opinião que todo mundo pode virar essa chave. Tem gente que diz assim, não, tem gente que não nasceu para venda, não vai vender, que o único caminho é, sei lá, prestar um concurso público, Exato, cair dentro de uma isso repartição pública. Vai Mas fazer eu acho que público. todo mundo pode desenvolver isso, essa Pode. mentalidade. Tu quer ver, É David, só querer. pra gente que trabalha com funcionários, digamos assim, Sim. o que a gente mais vê ontem, cara, hoje a gente estava assim falando sobre isso. Eu recebi um currículo que foi surreal. O cara colocou assim, ó, disponibilidade, fazer aquilo que está no contrato. Botou no currículo. Botou no currículo. Eita. Cara, eu peguei o currículo. Cara, eu tô Temos dizendo um só- campeão, hein? Lixo. Temos um pra botar no lixo. Só faltou vir com a foto do latão de polar Eu Já acho meme, que né? até dava pra ligar pra ele pra agradecer. Cara, Por obrigado. ter informado. Porque tem muitos que até Tu nos poupou. tem isso na cabeça e seleção. não falam. Ainda dão o godô aquele, né? Dão o miguezinho aquele, né? Tudo bem, pego, depois Sou vê o que que proativo. dá. Depois... Caminho uma milha a mais. Não fui contratado para isso, né? Eu que mais se escuta. Eu digo, cara, o cara, deixa eu te explicar um negócio, velho. O vendedor tem que oferecer mix. Oferece teu mix, cara. Se tiver que tirar o lixo, tira o lixo, velho. Vai te cair algum pedaço? Não. Ou tu diz pra tua mãe, assim, né? Assim, vamos levar pro contexto da família. Lava a louça porque é função tua. Sim. Sim, se eu não vou deixar de ser teu filho, eu não vou lavar. Não vou lavar. Que absurdo, Acabou, né, cara? vai lavar. Se eu não vou ser demitido, eu não vou fazer isso aqui na tua Sabe? empresa. Cara, mostra. Cara, o pessoal atribui a Einstein, não sei se é verdade. Nunca estudei isso, não posso te falar se Se é verdade. se é verdade ou não, né? Mas tu não tem como plantar a mesma coisa, velho, e tentar colher algo diferente. Ah, não Sim. dá, né? Cara, é burrice. Não dá. É É burrice, tipo uma cara. definição, né? É burrice. Quer dizer, tu tá fazendo a mesma coisa e tu tá esperando um resultado diferente, velho. Tá te faltando EQI. É matemático. 2 e 2 só dá 4. Não vai dar 5. Tu é louco, velho. Bota a bola no chão, dá uma repensada na tua vida. Concorda comigo? E tu Claro. sabe que é um pouco sobre isso que a gente cria esse conteúdo aqui, porque eu acredito que tem gente que pode fazer de tudo que não vai mudar. Mas o nosso desejo aqui é encontrar essas pessoas que têm uma faísquinha de desejo de mudança. Aí, junto com a história de vocês, né, os convidados que vêm aqui, mais a nossa conversa aqui, eles possam ter essa oportunidade, sabe? De encontrar a chave para ir para outro caminho. Sim. Né? De virar essa chave. Daqui a pouco aquele ouvinte, aquela audiência que tá com aquela pulga atrás da orelha, sabe, o quebra-cabeça dele tá quase completo. Aí vem o Alexandre aqui, traz esse insight e fecha a conta para ele. Mas Passa muito por isso, nossa missão tá Passa. muito nisso aí, né? passa por isso. Em tentar trazer gente que possa ajudar a quem tá ouvindo, botar essa peça final no quebra-cabeça. E tu, hoje assim, Alexandre, se a gente fosse definir um caminho para uma pessoa assim, se autodefine como não tenho experiência com vendas, não sou um vendedor. Seja ela um profissional liberal que vai querer desenvolver, ou um cara que quer ser um vendedor propriamente dito. Por onde tu acha que o cara deve começar? Primeira coisa assim. Eu acho que vale aí tu dar primeira uma intenção. síntese pra gente, por onde ele começa, onde passa e o que ele faz para se manter competitivo nisso aí. Talvez seja melhor. Até porque a gente está caminhando pro final do episódio para a gente ter assim, um fechamento de aula bom para quem nos ouviu. Eu acho que o vendedor, cara, o vendedor de nível, vamos partir por aí, né? Uhum. Eu acho que o cara, quando ele vai para venda, ele quer ganhar dinheiro. Sem Todo mundo dúvida, quer ganhar sem dinheiro. dúvida. Ponto. Né? Já tô por amor. Não, velho. Não, Então por vai para favor, ONG, né? né? É boa. Isso aí é conversa para boi dormir, Boa. né? Corte! Então, ele tá Isso ali pra é ganhar corte, dinheiro. gente. Primeiro ponto. Agora, ele só vai conseguir ter resultado se ele tiver conteúdo. E às vezes o vendedor ele fica muito no produto, né? Ele fica, eu quero estudar o produto. Perfeito, isso aí é o básico. Faz Tu não parte, tem como né? vender algo se tu não conhecer. Ponto. Né? Isso aí Feijão a gente nem com tá arroz aí, discutindo. Isso aí é a base de qualquer processo de venda. Mas vai ler, velho.
Profundidade. Cara, vai ler. E outra coisa, não vai ler só sobre o produto, porque na conversa tu vai falar sobre um monte de coisa. Tenha repertório. Só não entra em salas que tenham só uma porta. Uhum. Que às vezes pode ficar trancado, né? Vai te envolver em política, sei lá, alguma coisa que Sim, vai complica. gerar uma celeuma dentro do processo. Mas vai ler, cara. Vai aprender coisas, vai ter assim, um vocabulário para desenvolver. Vai ser natural. Sim. Não entra num script com o cara, parece que tu decorou para ser um robozinho, né? Isso é coisa que a gente já viu, né? A gente já deve ter visto muito aquela isso. coisa da ligação. Senhor, tudo bem, eu tenho um produto, não sei o que, daí tu dá 2 argumentos, acabou a conversa. Sim, você desconfia que é um robô que tá falando contigo, né? Não, isso tu vê no ponto de venda, às vezes tu vai comprar um negócio e tal. Não entra em assunto, cara, não entra em intimidade também, cara, sabe? Assim, o processo de venda, ele é muito... Cara, tinha uma coisa que eu digo assim, assim, a gente vai trazer, por exemplo, um evento, né? Tem que ter sensibilidade, gente. Parei um pouquinho. Vamos botar umas mulheres aqui. Não, cara, o cara pode vir com a família, a mulher do cara não curtir, acabou a venda. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. É um processo humano e altamente sofisticado. Exige um trato muito fino nisso, né? Tem que ter cuidado. Tem que ter um pouco de tudo, cara. Tem que ser um pouco psicólogo, professor, tem que ser, cara, vai ler. É o que eu digo, vai te instruir, velho. Isso aí. Muito mais, tu tem que ir muito mais além do que a curva do produto. O produto é o básico, tu tem que conhecer. Se tu não conhecer o produto, o cara vai dar 2 bofetadas na tua cara, vai te largar sentado e acabou o assunto e já perdeu a venda. Eu falo pra minha galera lá que, tipo assim, o cliente não pode falar que tá irritado por causa da reforma tributária e reforma tributária soar pra ti blá blá blá, entendeu? Tem que entender. Tu tem que saber o que tá acontecendo. Tá acontecendo um negócio no mundo, eu vou lá e preciso entender um pouco. Não precisa ser tão profundo, né? Mas eu preciso saber o que tá acontecendo. Tu precisa saber, exato. Não pode ser um ignorante nesse assunto, né? Porque às vezes o pessoal... Porque tem muito curso de vendas, né? Que fala, o gatilho mental, o gatilho isso. Claro, bons argumentos ficam, com certeza. Né? Se tu entender a hora certa de usar um bom argumento direcionado, ok. Mas se tu não tiver profundidade, relacionamento, não anda. Não vai rolar. Até o tom da voz, saber a hora de subir, a hora de descer. Isso. Sabe? Isso é importante. Como é que eu atraio a tua atenção? Né? Tá dormindo. Qual é o teu tipo de linguagem? Exato. Né? O gestual. O gestual. Fazer. Porque a venda ela é lúdica. Tu tem que trazer, tu tem que materializar pro cara. Sim. Sem dúvida. E quando eu trabalho com isso aqui, velho, eu tenho que trazer isso pro ponto de venda. Uhum. Assim, cara, dá uma olhada na tua loja. Vem cá comigo. Dá uma olhada na frente da tua loja. O que tu enxerga? Vamos debater junto isso? E quando o teu cliente entra no teu ponto de venda, o que ele vê? Será que ele sabe que a 3M faz película? Ele conhece a 3M. Ele viu essa logomarca em alguma coisa. Vai trazer conforto para ele. Concorda? Essa marca vai trazer conforto. Ele vai dizer assim, o David não é qualquer um. Que nem eu tô sentado aqui. As meninas entraram ali naquela porta, o que elas viram? O cara careca? Não, elas viram 3M. 3M, legal. Tá entendendo? Sim. Então é isso. Traz conforto de coisa boa, de marca boa, que não se envolve com problemas. Né? Uma empresa que sabe onde pisa. Então qualquer um passou, tem 3M na frente. Pô, é lixa? O que é? Não sei, só sei que deve ser coisa boa. Entrou. Então não deve ser qualquer um, primeira coisa. Uhum. Quem vai materializar agora é o atendimento. Por isso que tem que estar muito preparado, cara. Tem que estar muito preparado. Tem que saber o que quer e para onde quer ir. Eu tenho casos assim de clientes que estão na mesma rua. O cara que está há 20 anos com a marca. E não funciona. Por quê? Porque por tu ver e tal, é caro. Aí tu homologa um cara a 1 quilômetro dele. E o cara decola. Loja menor, pessoa estruturada, tudo bem, está muito tempo ali, mas nunca teve a marca. E agora a pessoa arrebenta de vender, velho. Eu digo, mas peraí um pouquinho, não é a mesma rua? O cliente que passa aqui não passa lá? É o mesmo. Aquela loja não é mais atrativa do que essa? E aí tu entende que a venda está aqui. E se tu pegar o vendedor que não está preparado para isso, para entender esse... Porque se tem uma fórmula do sucesso é essa, velho. É aquela história que a gente estava falando, né? Se tem um profissional liberal, seja da área que for, né? Que está aqui e não está conseguindo oportunidade, tu tem um ali na esquina, né? Que está conseguindo e está conseguindo ir adiante, provavelmente tem uma diferença entre os dois. Tem uma diferença. Nós estamos falando sobre a venda. Tu tá entendendo? Então tu fazer o cara entender isso,
Tá entendendo? Esse é o nosso desafio. Porque ele só vai dar certo se ele entender. Se ele não entender se virar essa chave, não vai acontecer. Ele vai sempre linkar o produto. Porque quem procura preço sempre vai achar o mais barato. Concorda? Sim. Com certeza. Existe. Vai ter oferta. Sempre vai ter. E uma coisa que às vezes a gente fala como 3M, diz assim, gente, quantos aplicadores de filme tem na tua cidade? Nossa, E aí infinidade. começa. Dependendo do tamanho da cidade, é proporcional. Uma cidade que nem Porto Alegre, sei lá quantos mil É uma tem. infinidade. Eu posso assim fazer essa pesquisa uma hora dessa até para ter cidade. É só puxar pelo KNAI ali. Sim. Né? O próprio CRM me dá. Né? Até para você pegar esse número, que eu não sei. Mas é muita gente. Porque tu vai pegar a garagem. Quantos 3M? Olha aí, olha aí. Então tu tá nadando no mar sozinho, velho. Vamos combinar. Vende. Tá entendendo? Que loucura, né? No universo de 3 milhões de pessoas. Porto Alegre tem 1,5 milhão, tudo bem, mas aí tu tem Canoas. Região Tu metropolitana tem, né? potencial, né? Pô, aí tu tá nadando quase sozinha, com 3 em Porto Alegre, mais 1, 2 ali e tal. 5, vamos botar 5. É quase como não ter concorrência. Tá entendendo? Tu tem uma Juiz de Fora para cada um deles. Mas olha, é muita coisa, né? É muita Tu que é ali da coisa. região. É muita É uma coisa, baita né? cidade. Nossa. Baixinho de Fora, vamos ver. Né? Então, assim, uma coisa que eu digo assim, ó, pô, eu tenho cliente em cidade de 200 mil habitantes que racha de vender. Aí tu vai numa capital com 1,5 milhão, 2 milhões, e o cara diz assim, aqui é difícil. Eu digo, cara, será que não cabe uma cidade de 200 mil aqui dentro? Mas... Uma só. Eu quero uma. Ah, pra tu ver, eu acho que não. Cara, eu tô falando com a pessoa errada, não é possível. Tô falando grego, eu acho. Alguém traduz pra mim que eu me perdi. Esse aí não virou a mentalidade. O vendedor não virou a mentalidade. Ele não virou a chave, né? E nessa caminhada hoje, se tu precisasse reinventar, teria ânimo para ir para mais outro produto? Eu acho que não tem outra opção, né? Se tiver que ir, vai ir, acabou. Se tá sem vontade, vai sem vontade mesmo, né? Se tá caindo, cai atirando. Azar, né? Exato. Não tem como parar, É né? isso aí. Não tem como. Cara, excelente esse papo. Excelente essa conversa. Tu deu uma aula pra gente aqui, Alexandre. E desculpa, gente, eu acabei saindo do roteiro. Eu trouxe até um notebook aqui para. Isso aqui é apenas tentar, uma né? conversa. E foi excelente. Foi muito bom. Porque a gente, falando da tua trajetória, a gente conseguiu tirar um monte de lição sobre não apenas venda, mas sobre valor na venda, sobre postura profissional. Isso é muito bom. Tu nos deu uma aula aqui. Muito obrigado mesmo pela tua participação. Não sei se suprir a expectativa. Que né, isso, Mas eu acho que tu deixou assim... Estamos aí. Eu digo por mim, talvez o David também tenha ficado com isso. Mas aquele gostinho de quero mais, eu acho que ainda vale Pode chamar aqui, vamos outra aí. conversa pra gente aprofundar mais e mais longe. Quer que eu traga um colega aqui que vai dar um show aqui também, eu trago. Mas aí sim, é essencial. Eu trago. Para você que assistiu o episódio, ficou conosco até o final, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, ativa o sininho de notificações. A tua ajuda é essencial pra gente. E David? Alexandre, temos alguns minutinhos ainda. Isso aí. A gente sempre pede pro pessoal deixar lá uma hashtag lá nos comentários pra gente saber que o pessoal viu até o fim. Vamos escolher uma frase ou uma palavra para definir a nossa conversa. Não que sei se é possível deixar como hashtag a própria marca. Pode ser. Dá sim, pô. Mas... O que tem? Pode botar. Pode botar. Gente, se você assistiu até o final, mete a hashtag 3M. Eu amo demais essa marca, então não tem noção. Gosto de verdade. Porque assim, coisa ó, boa. entrego aquilo que eu vendo. Isso pra mim tem um valor que tu não tem noção. Hoje eu sou uma empresa o seguinte, ó, muitos vendem valor. Eu vendo e entrego. Boa. Ponto. Entendeu? Como não me apaixonar por isso? Certo? Eu tenho tudo aquilo que todo mundo quer. Tá comigo. Isso aí. Tá entendendo? Então, é isso que eu quero passar quando eu tô lá no ponto de venda e tô credenciando. Nem sempre as pessoas entendem, porque às vezes a mentalidade é complexa, né, cara? Uhum. É aquela máxima, né? O cara tem que ouvir 100 vezes para entender uma. Sim. Né? Às vezes o tempo não permite, mas ele tem que ouvir 100 vezes para poder entender uma vez. Uma única vez. Então tá, Alexandre, muito obrigado, cara, pela tua presença. Eu que agradeço. Uma honra. Obrigado, tiver. Foi uma honra mesmo, cara. Ter o Obrigado. amigo aqui com a gente, ter essa marca, né, por trás de tudo isso, mostrando aí valor e produto. Queria deixar mais uma vez, então, um agradecimento para os nossos patrocinadores. Obrigado aí o pessoal do Super Quesini, Cesto Básico, Lancheria Sanduba, a nossa amiga Cristiane. E
Também queria agradecer mais uma vez ao pessoal da ProHub, que sempre nos recebe aqui. Sim, um muito apoio bem. imenso que nos dão. Não, é muita receptividade. Obrigado, pessoal. Alexandre, obrigado. Eu que agradeço mais uma Pessoal, vez. não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário e manda esse episódio para o maior número de pessoas que vocês conhecem, por Viraliza. favor. Nos ajudem a subir o número de seguidores, nos ajudem a aumentar as visualizações, por favor. bom? Aquele abraço, então, pessoal. E não se esqueçam que Isso aqui é apenas uma é conversa. apenas uma conversa. Até mais, gente. É. Obrigado.